Pois não é, enquanto você abre aí, que já fez hoje 30 e alguns dias, e Giselda resolveu ir hoje almoçar fora, porque ela não pode sair, né? Tem que ser com 45 dias, 50. Ela quebrou então o protocolo. E ela veio consultar o doutor Eugênio. Eu falei assim: pode, não tem problema, você pode ir. Aí foi ela, a irmã dela está aqui, Teté, cunhado, que estão conosco. Foi bom demais. Enquanto você abriu aí, eu gostaria de ganhar um tempo aqui e expor esse texto. Aqui tem um homem, ou dois, chamado Saulo, que estava preso, e estava Silas. Não é isso mesmo? Olha para você ver aí o texto. O Siminho aí, olha para você o capítulo 16, que fala sobre Paulo e Silas, e um terceiro personagem que é o carcereiro. Mas veja bem que eles foram presos, colocados num cárcere, amarrados, e naquele cárcere, Paulo e Silas, impedidos de poder esticar as pernas, os braços, prisão, um cárcere como este aqui, porque era um cárcere nesse contexto aqui, onde o prisioneiro depende da situação, principalmente se era um crime, e como este que Paulo cometeu na visão deles, o prisioneiro era açoitado, eles foram amarrados, colocados lá naquela masmorra, naquele cárcere, e a Bíblia diz que à meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Oravam e cantavam o quê? Louvores. Eles tinham de tudo para reclamar, eles tinham de tudo para murmurar a Deus. O Senhor nos deu a ordem para expulsar demônios, para poder orar, e nós expulsamos o demônio daquela menina, porque antes foi a menina que expulsou o demônio dela, e agora estamos nessa prisão. O fato foi que eles dois, como servos de Deus, eles cantavam louvores e oravam ao Senhor. Agora presta atenção, aqui fala que eles estavam presos, eles estavam encarcerados, impedidos de expressar a sua fé como eles queriam. Como eu lhes disse, eles estavam impedidos de poder locomover de um lado para o outro, principalmente com os amigos. O cárcere, uma prisão é assim. Você já foi num presídio? Eu já fiquei um tempo, quase um ano, trabalhando num presídio, onde toda semana nós íamos naquele lugar. E uma palavra que eu sempre dava para os presos é: vocês precisam de libertar, não dessa prisão aqui, mas de uma prisão espiritual. E sempre pregava sobre o Cristo que liberta. Então vejam que eles estavam presos aqui, mas eles não estavam presos dentro de si. Eles estavam numa prisão, num cárcere, mas eles estavam alegres, felizes. Eles cantavam louvores a Deus, e foi tão tremendo que a Bíblia diz aqui que tremeu aquele lugar, as cadeias quebraram, e eles ficaram livres. O carcereiro queria se matar, pegou a espada, queria se matar, e aí Paulo disse: olha, não faças isso não, nós estamos aqui, nós não fugimos não. Presta atenção, a prisão de Paulo e Silas foi uma prisão material, eu diria física. Prenderam o corpo deles, mas não conseguiram prender a alma, o espírito. A pior prisão, eu diria, não a pior, mas eu diria, uma das piores prisões que existe, é a prisão do seu espírito, a prisão da alma. E ninguém pode tirar de Paulo a liberdade dele. Ninguém pode tirar de mim, de você, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Ele nos libertou. A Bíblia diz em Colossenses 1,13 que Ele nos libertou de uma prisão, o império das trevas, e nos transferiu, nos trasladou para o reino do Filho do seu amor. Mas eu quero falar nesta noite, eu usei o texto para eu ministrar nesta noite sobre os cárceres da alma humana.
Você pode repetir comigo o tema? Os cárceres da alma humana. São muitos, eu quero falar alguns cárceres da alma humana. Voltamos para o texto. Paulo e Silas estavam presos, amarrados, e queriam impedir eles de falar, de proclamar o nome de Jesus. Mas ninguém pôde prender o espírito deles, a alma deles, e é isso que precisamos de entender. Não importa o lugar que você esteja, não importa o ambiente que você está, se você tem Jesus, se você tem paz de espírito, aquele ambiente não vai te perturbar, porque a coisa mais importante que existe é a paz de espírito, que Jesus pode dar, e é uma paz eterna. Mas tem muita gente, quem sabe você que está aqui, conquanto é crente, já foi liberto e liberta dos grilhões do pecado, das algemas do inferno. Talvez você já foi liberto como eu, da escravidão, da idolatria, das correntes, das cadeias, da superstição e do medo quanto aos principados e potestades ou demônio. Ele já nos libertou, Jesus, mas muitas vezes, e tem pessoas dentro da igreja, e talvez é você, que está aí dentro de um cárcere psicológico, dentro de uma prisão psicológica. E a primeira prisão é o medo quanto ao futuro, a preocupação obcecada quanto ao futuro. Será que não tem ninguém aqui? Talvez você está dentro deste cárcere psicológico, que já se transformou em espiritual, e você não dorme à noite, e a preocupação com o futuro gera na minha alma a ansiedade. A ansiedade me traz taquicardia, e aí eu começo a ficar respirando, suado. Tem alguns que têm sudorese demais, porque a preocupação com o futuro. Mas veja bem, isso aconteceu com os discípulos de Cristo, irmãos. Quando nós abrimos a Bíblia em Mateus 6, os discípulos estavam preocupados com o futuro. Havia já um burburinho, e o próprio Jesus já havia dito que ele seria entregue. Havia já um levante de autoridades judaicas, daqueles escribas, fariseus, os comentários. Já estava chegando já César, já estava chegando as autoridades políticas, que havia ali alguém, um nazareno, um curandeiro, alguém que dava vista aos cegos, alguém que levantava paralítico, alguém que levantava o coxo, alguém que curava os leprosos, e as multidões iam até ele, e já havia comentários, e isso estava preocupando todas as estruturas sociais na época, religiosas, políticas, principalmente de Roma. E aí eles ficaram preocupados. Eles começaram a ter a taquicardia mesmo. Jesus chama e fala assim: olha, não andeis ansiosos com o dia da manhã, com o que haveis de comer, de vestir. Olhai os lírios no campo, olhai as aves dos céus, olha os pardais, não tecem, não guardam alimento para o dia seguinte, e o Pai Celestial tem cuidado. Nem Salomão em toda a sua glória teve os cuidados como eles. Naquele momento, Jesus, que conquanto ele era Deus, mas estava como homem ali, que conhece tudo, que sabe de tudo, como profeta, ele estava dando a palavra para aqueles discípulos, dizendo: olha, vocês não podem ficarem preocupados com o dia da manhã, porque o meu Pai, é o Deus da providência, Ele vai cuidar. Talvez você está aqui nessa noite, você que me assiste, que me ouve, você é crente em Jesus, você é um religioso, você é católico,
E a senhora tem preocupado, mãe, o que vai ser no futuro? O que vai ser da minha vida com essas crianças? O que vai ser da minha vida com essa situação do desemprego? O que vai ser da minha vida diante desta crise que o país está vivendo? Meus irmãos, eu não sou aqui louco de dizer para você que você não fica um pouco apreensivo. Todos nós ficamos, mas nós não podemos perder a visão, povo de Deus, que o nosso Deus é o dono de tudo, gente. Que o nosso Deus é o Deus de Abraão, que provê o sustento, que é o Deus que conhece cada um de nós e sabe a necessidade de cada um de nós. E é aquilo que o apóstolo Paulo diz, que Ele haverá de suprir cada uma das nossas necessidades, porque Ele tem cuidado de nós. Este é um cárcere que muitas pessoas vivem. Não estou dizendo que eu não deva projetar para o futuro. Não estou dizendo que você deve ser, permita-me falar a palavra aqui, irresponsável e viver a vida que a música daquele cidadão, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Mas o que eu quero colocar aqui, amados, que este é um cárcere que tem oprimido, que tem trazido doenças psicossomáticas, porque a pessoa está preocupada com o dia da manhã, e isso tem martelado a sua cabeça, e isso tem tirado a sua noite de sono. A palavra que o Deus da Bíblia, o teu Deus, tem para você nesta noite: descansa em mim. O Salmo 37 fala o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor. O Salmo 46:10 fala assim: olha, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Ele está sendo exaltado entre os povos, entronizado entre as nações. Ele é o Deus, irmãos. Nós temos de crer que existe um ser soberano, que criou o universo, que criou cada micro-organismo, desde daquela bactéria invisível até o maior animal que existe. Ele não perdeu o controle, Ele está no controle de tudo. Portanto, nessa noite, saia deste cárcere em nome de Jesus e venha celebrar a vida, porque o importante é o hoje. Sabe o que Jesus diz? Qual de vós tem o poder para mudar ou para acrescentar um sequer côvado da tua vida? É Ele que vai cuidar de você. É Ele que vai cuidar dos teus filhos. É Ele, irmãos, que sustenta a minha vida e a tua vida. Você crê nisso, irmão? Você tem de crer nisso, irmão. Quando eu vejo dois homens presos em um cárcere, e que apesar da prisão, das correntes, daquelas cadeias, aquelas autoridades não puderam tirar deles a paz que eles tinham, a alegria que eles tinham. Então pensa bem, nada pode te prender, nada, porque você tem contigo um Deus. Nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Então os cárceres da alma, esse é o primeiro cárcere, é o cárcere da preocupação demasiada com o futuro. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, não sei, nem você sabe. Quando nós olhamos para a vida, quando nós olhamos as situações aí fora, nós temos de entender, irmãos, que nós estamos debaixo da graça. É a graça que nos sustenta. Você pode dar glória a Deus? Você crê nisso, irmão? Saia deste cárcere. Eu sei que tem gente aqui nessa noite presa num cárcere psicológico, preocupado, não faz mais nada, só preocupado com o futuro. Mas existe outro cárcere que impede nós celebrarmos hoje a vida com toda exuberância. É o passado. Vou falar uma coisa com você aqui. Não esqueça seu passado. Ué, passou? Não esqueça. Eu gravei um vídeo hoje, e a pergunta do vídeo foi: se você tiver de mudar alguma coisa ao você voltar ao passado, o que você mudaria? O que você mudaria?
eu não mudaria nada, porque tudo aquilo que me aconteceu de erros, de acertos, de frustrações, de decepções, de falatórios contra a minha pessoa, e eu falar também na vida as coisas, tudo aquilo que me aconteceu no passado, desde a minha infância com Dona Florisbela, lá em Salinas, gerou um menino, e colocou o nome de Eugênio Kennedy, até hoje, tudo aquilo no passado, fez quem eu e você somos hoje. Só que, você não pode esquecer o seu passado, ninguém esquece, a não ser que você tenha uma queda e tenha um traumatismo craniano, e afeta aqui seu cérebro. Você não deve esquecer. O que eu estou dizendo essa noite, que essa prisão de um passado que me prende, é alguém que fez algo com você, uma mágoa guardada. Eu fui numa cidade aqui perto, e cheguei lá, depois da ministração, uma jovem, uma menina muito bonita, e ela ficou várias vezes conversando comigo ali naquela cidade, quando ela tinha 7 anos de idade. Ela olha pela fresta da porta da casa, ou do quarto da mãe e do pai, eles estavam brigando, e o pai virou e falou assim: eu falei com você, que eu não queria um troço desse aqui em casa. Era a menina, eu queria menino, eu não queria menina. Aquilo foi o suficiente para ela trazer, durante 16, 17 anos, um ódio do pai dela, e todas as vezes que ela olhava no espelho, ela não se aceitava. Para a glória de Deus, porque Deus faz isso de vez em quando, Ele usa um psicólogo, um terapeuta, Ele usa uma noite como esta, para o Espírito Santo entrar em você, ir lá no cárcere, lá no baú da tua alma, e arrancar esse trauma de lá, e ela foi liberta para a glória de Deus. Foi pastor Eugênio? Não. Ela entendeu, e eu falei com ela: você sabia que toda aquela situação que te aconteceu, o seu esforço de estudar e ser quem você é hoje, serviu, porque o seu pai e a sua mãe foram também um produto do meio. Nós viemos lá do Éden, de Adão, todos pecaram. O que nós não podemos fazer é, na verdade, não assumir a minha culpa, o meu pecado, as mazelas que eu guardo, e ela foi liberta. Eu quero dizer para você, irmão, talvez é algo lá do passado, uma prisão que você tem, e você guarda ódio daquela pessoa, do seu pai. Na verdade, nós temos prisões aqui, olha, que a gente nem sabe, nem tem consciência. Vez por outra, parece que dá aquele negócio daquele filósofo chamado eureka. Opa, peraí. Algum tempo eu estava num congresso, numa ministração sobre traumas complexos, e de repente, naquele momento, enquanto o cara pregava, eu lembrei lá de Salinas, a imagem, o fato, veio de uma maneira tão concreta, tão palpável, foi tão tangível, que eu comecei a chorar, e eu confessei ao Senhor. E lembrando, e não escandalize não, você que é inteligente, e João Paulo está ali, perdão não ter completado João Paulo e Denise, João Paulo é psicólogo também agora, oh glória, vamos vir para cá, irmão, vamos vir, tá bom, desclara, é o quê? Agora resolveu estudar música, 3ª faculdade, é? Sabe o que acontece? Ele é psicólogo, tem Nilberto, tem uma turma que são psicólogos aí. Você sabia que isso aqui, tem até pastores utilizando essa área espiritual, e na verdade é terapia ensinada pelos grandes cabeções antigamente, e é por isso que você tem que procurar um psiquiatra, um psicólogo, porque são os médicos na alma. Naquela noite Deus usou, ele era psicólogo e pastor, deu aquela mensagem, caiu e curei. É um confronto no meu mundo psíquico. Olha, os cárceres da alma. Tem muito crente, sabia? Vai para o céu, mas está indo infeliz. Tem muito crente, tem muita
muita gente dentro da igreja que é salvo, vai para o céu, um capeta não pode tirar a salvação, mas está indo para o céu cheio de autocomiseração. Oh, dózinho de mim, eu não valho nada, eu sou uma minhoca. Um camarada um dia estava ministrando e falou assim: fala aí, eu sou uma minhoca. E eu falei assim: falo nada, eu sou filho de Deus. Que minhoca, coisa alguma. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Talvez você está preso nessa prisão aí, hermeticamente fechada, gélica. É um cárcere que te prende. São traumas da infância, complexos. Eu de vez em quando lembro disso e fico curado. E foi essa cena, né? Quando a minha mãe falou assim: você vai ficar aí fora com o bicho de pedra azul, com a mula sem cabeça. Olha para você ver que tanto de coisa. E fechou a porta. E essa cena que aquele dia aquele camarada ministrava, eu não esqueço até hoje. Eu lembro que tinha de trás da porta assim, eu não sei se era um porco, se era um cachorro. A minha irmã, que é idólatra, fala que foi o bicho de pedra azul mesmo. O fato que aquilo detonou os meus psiquismos. Eu só dormia com a luz acesa, se possível aqui assim, ó. E era crente, até que um dia o Senhor me libertou. Nós precisamos de libertar desses traumas. Você crê nisso? A igreja é boa por causa disso, porque a igreja cria esses momentos para que Deus possa utilizar uma ministração como esta para nos limpar, sabe? Para que nós possamos celebrar a vida com toda exuberância, com toda alegria, como o Arley cantou aqui. Olha, essa festa, sabe? Com alegria mesmo. Mas escute, existe outro cárcere que tem prendido pessoas. Eu não consegui achar a divisão, mas eu coloco pessoas. Sabe por que eu e você vivemos infelizes, e até dentro da igreja? Nós ficamos muito ouvindo as pessoas. É bom ouvir as pessoas da nossa família, pessoas que nos respeitam, pessoas que estão com a gente, pessoas da igreja que te respeitam. Mas tem gente que vive controlada por pessoas. O que a igreja vai falar? O que minha mãe vai falar? O que a minha família vai falar? O que meus amigos... Já viu gente assim? Espírito de vitimismo, é um fantasma, é um carrasco, está vendo? Você não consegue, você é a ovelha negra da família, você sempre foi o horror da família. Nosso Deus mandou Jesus para morrer na cruz, para dizer para mim e para você o que Ele pensa de mim e você. Isaías fala que Ele tem pensamentos de paz ao meu respeito, ao teu respeito. A Bíblia diz em Gênesis, e foi Deus que inspirou Moisés para escrever: façamos o homem a nossa o quê? Imagem e semelhança. Então você tem de libertar, olha, tem de expandir a sua mente e entender que o Evangelho da cruz, ele nos trouxe não apenas salvação, ele nos trouxe também e quer que nós libertemos de ficar só o que fulano vai dizer. Daqui a pouco eu vou falar sobre o eu. Você tem de ser você. Não importa o que as pessoas falam de você. O que importa é o que o seu Deus fala contra você. E se você deixar as pessoas, elas controlam a tua vida. Elas querem determinar o que você deve fazer ou não. Tem gente aqui assim? Você tem que ter sua opinião. Tem a sua opinião. Deus te colocou aqui neste mundo, e eu e você somos seres únicos neste mundo. Minha mãe teve 16 gravidezes. Hoje somos 10. Cada um de nós, os dedos são diferentes. A sua digital é diferente, não existe um igual. Deus não faz robôs. Deus não fez séries. Por isso que a medicina hoje,
até os psicólogos, psiquiatras, esse pessoal que trabalha com a mente humana, esse pessoal que trabalha aí com a PNL, ressignificar a mente, a neurolinguística, eles estão vendo o seguinte, eles estão compreendendo que cada organismo é diferente. Não somente o organismo físico, o baço, o funcionamento, as glândulas nossas, diferente uma das outras. O que o médico faz? Um medicamento que resolveu para aquele cara ali, mas o mesmo medicamento. Moço, matou aquele de azia, este aqui sarou. Será que em tudo isso as pessoas não estão vendo como que Deus fez cada ser humano diferente? Antes de passar para o quarto cárcere, talvez você viva este cárcere. Você ouve demais as pessoas. Olha para cá. Dê chance a você mesmo de reconstruir a sua vida. O Senhor, dê chance ao Senhor de reconstruir a sua vida. Eu vou abrir um parênteses aqui, daqui a pouco eu fecho. Não é parente não, parênteses. Vou abrir aqui. Assista, por favor, no YouTube. Tem um vídeo lá que eu falo assim: decepcione os seus pais. E o outro é: ame os seus erros, porque eles são importantes. Legal? Está sendo mais assistido, e coloquei ontem. Você não gostou não, né, Ângela? Porque nós pregamos o que cedo: honra teu pai e tua mãe. Só que eu vou honrar meu pai e minha mãe, e não vem para cá algum teólogo, um dia eu encarei você deve obedecer seu pai, mesmo se ele for um alcoólatra que te bate. Me mostra na Bíblia. A Bíblia está lá: honra teu pai e a tua mãe, mas fala: pais, não provoquei os vossos filhos o quê? A ira. Seu pai te bateu, te machucou, aí fazem igual um menininho aqui da escola nossa, 7 anos: vou te denunciar, viu pai, na polícia. Sabe o que eu quis dizer, decepcionando seu pai? Porque talvez você é pai e quer que seu filho seja médico, e seu filho quer ser um professor. Decepcione mesmo. Um dia Rodinon, pastor Rodinon, eu estive com ele ontem conversando, falei: Rodinon, você um dia falou algo para mim, mas Giselda, que foi, cara, foi um bálsamo para os nossos corações. Ele falou assim: olha, os nossos filhos, nós idealizamos eles e nutrimos expectativas quanto a eles. Devemos criá-los com todo o temor diante de Deus e tudo. O que eu quero dizer isso aqui? Decepcione seus pais e cometa erros. Sabe por quê? A crença que eu tive na minha infância, e você também teve dentro da igreja, potencializou mais os meus erros e seus erros. Foi, não foi? A gente errava, ao invés do nosso pai pegar e disciplinar a gente, chamar a gente depois, filho, e explicar. O que acontecia? Cuidado, hein? Quando quebrava lá uma louça da avó que deu minha mãe, que a bisavó deu a avó da minha mãe, aí ela quebrava a gente também. Os seus erros, presta atenção, não fechei o parênteses ainda, presta atenção, preste atenção. Você está querendo ser muito santo. Ué, pastor, mas a Bíblia não fala que nós devemos ser santos? Está falando, mas baseado no que Jesus falou, não nisso está colocando aí. Você só aponta o dedo para os outros, você só acusa os outros. Ser perfeito, que a Bíblia manda, não é nem uma possibilidade, porque o ser perfeito está dentro. Já ainda não. Já somos salvos, já somos santificados, mas não somos perfeitos, só na vinda de Cristo. Mas vou continuar aí com parênteses abertos para terminar. Presta atenção. Então cometa erros, ame seus erros. Ame seus erros, porque os seus erros vão te levar para lugares juntamente com as tuas virtudes. Odeie, não potencialize seus erros, mas pare de potencializar demais as suas virtudes e aprender com os teus erros. Ah não, você não entendeu não? Tem um tanto de cara fechada para mim. Não entendeu não? Tá doido? Eu cansei de não ser eu. Você também cansou de não ser você. Entendeu, Arno?
Você cansa, você não quer ser você. Porque eu vim de uma religião, coroinha do padre na época, que só falava dos erros. Escuta aqui, eu cheguei até aqui hoje. Todo líder, todo empreendedor chegaram onde chegaram com os seus erros e acertos. Não estou dizendo para você acomodar no seu erro. Eu sou assim mesmo grossa. Você viu o pastor falando, não, eu sou grossa assim mesmo. Ô tanja, ô lata furada. Não estou falando isso não. Não estou falando isso. Eu estou dizendo para você que carrega uma culpa, porque você errou, e você precisa de se perdoar, e perdoar aquela pessoa, porque os meus erros, os meus acertos, me ensinaram, me amadureceram, e eu estou aqui hoje, porque na minha humanidade frágil, pecadora, limitada, eu fui forjado com erros e acertos. Antes de fechar o parêntese, as minhas virtudes e os meus defeitos faz parte da minha matéria. Por isso, deixa acontecer. Para de ser perfeccionista demais. Você pregou aquela mensagem lá, o pastor, tem um bocado de gente com pecado, vai não, sabe por quê? Quem é de Deus não viu o pecado, não preocupa com isso não. E quem não é de Deus mesmo, é pecado mesmo, lá é o lugar dele. O problema é que nós não queremos pensar. Eu vivi uma realidade onde eu pude compreender que tudo lá serviu para eu ser quem eu sou hoje. Você pode falar assim, é verdade? Ninguém falou. Fechou o parênteses. Eu vou para o quarto cárcere. Eu falei do primeiro, que é o futuro, falei do passado, falei das pessoas que ficam olhando para a gente e o tempo todo te acusando. Olha, pastor Eugênio, mas a qualquer momento você estoura. Por isso que você tem que compreender sua esposa. Lembra da panela de pressão? A panela de pressão, você liga ela, fica lá, esquenta. Aí tem aquele negócio assim, se entupir, ela estoura. Vê na internet para você ver. Quebra a cozinha toda. Nós somos como uma panela de pressão. Você tem em você um potencial para acertar virtudes e tem um potencial também, arma poderosa, química, erros, e que são maiores do que as virtudes. Você sabe o que é potenciômetro? Potenciômetro, lá atrás o Romilson tem lá, no som. Potenciômetro é uma pecinha. Ela chega a energia até ela, corrente elétrica, e o potenciômetro vem e pega a corrente, é como se fosse um estabilizador. Se você colocar no flat assim, se você cair para cá, ela vai ficar legal. Se você vir para cá, ela pode estourar os defeitos. Nós temos somos esse potenciômetro. Eu termino. São 7 cárceres, eu quero falar o último. O cárcere do eu, não eu. Como é que é isso? O cárcere do eu, não eu. Como eu não me aceito, como eu não consigo aceitar da família que eu vim, eu não consigo aceitar que eu tenha esta altura, esta voz. Eu faço de tudo para ser aceito. Eu me esforço para ser aceito entre as pessoas. E talvez você faça isso. Já aconteceu contigo isso? Eu mesmo, já falei isso aqui já, eu tinha um complexo de altura. Eu usava uma bota bem alta. Então a bota alta me forçava a chegar entre as pessoas e liberar. Eu fui curado quanto a isso, já falei aqui. Não simule afeição. Por que você gasta tanto? Por que tem aquela mulher que ela gasta dinheiro, ela tem de pagar a escola dos filhos, ela tem que pagar o mercado lá, ela tem que pagar a prestação do telefone, ela tem de pagar, mas ela gasta, ela tem que comprar um iPhone, o 11 agora, R$9.000. Sabia que isso faz parte da falta de aceitação de si mesmo? A pessoa não se aceita. Fernando Pessoa falou o seguinte:
que ele colocou uma máscara. E aí a máscara que ele colocou no rosto, o tempo foi passando, que a máscara acabou pregando no rosto dele. E quando ele tentou tirar a máscara, não podia mais tirar a máscara. Ela já estava pregada no nosso rosto. Tem muita gente assim, sabia? Tem gente, e você vê isso entre os cantores, entre os atores, esse pessoal famoso, mas pessoas também do dia a dia, que ela vai simulando afeição, ela vai tendo um eu, não eu, ela vai criando uma personagem, um personagem, e tem medo de confrontar consigo mesmo. E esse é um cárcere, que eu me coloco, que eu me prendo, eu não me aceito, eu não gosto de mim. Mas eu quero dizer para você, que o Deus que te fez, e a maneira como Ele te criou e colocou alguns detalhes da tua vida, esses detalhes que definem quem você é como ser especial, único neste mundo. E este cárcere tem trazido pessoas a uma escravidão tão grande. Por que tem tantos rapazes nas drogas? Por que tem pessoas que optam a tirar a sua genitália? O maior testemunho que está bombando na internet, uma menina que era lésbica e teve uma experiência maravilhosa com Jesus. Ela conta que ela não queria ser ela queria ser outra pessoa. Então ela começou a construir uma identidade totalmente fragmentada. E enquanto nós não tivermos esse encontro especial, você já teve um encontro com Cristo, mas enquanto você não se abrir, vamos lá, Luciana, cantar? E deixar que a graça de Deus te cure. Essa semana, esses vídeos meus estão engraçados, viu? Um camarada entrou num vídeo meu lá e me arrebentou. Aí chegou lá, eu estava montando os vídeos, né? Aí chegou alguém e falou assim: e aí, o que você vai fazer, pastor? Nada. Ele me arrebentou. Quando você tem uma estima curada, pode falar o que for de você, João Paulo. Quando alguém começa a falar com você algo para te detonar, porque eu olho para você e vejo em você aquilo que eu quero ver, e de acordo à minha imaturidade, até minha complexidade. E quando nós olhamos para as pessoas, temos de olhar com o olhar de Cristo. Outra coisa, quando alguém falar de você, e esse camarada é daquele Montes Claros, e ele colocou engraçado lá assim: esse pastor Eugênio acha que ele é o pregador. Será que ele já trabalhou na vida? Quantos anos que ele é crente? Aí eu coloquei assim: querido, prazer, que bom você participou aqui. Você é uma das pessoas que me motiva a fazer vídeos como este, porque você faz as observações. Eu tenho 35 anos de crente, 32 no ministério, 21 anos, foi o ano passado isso, 21 anos na igreja. E eu quero dizer para você, eu trabalhei em farmácia durante 15 anos. Aí depois um tenente da polícia que conhece ele, falou com ele assim: moço, eu vi o que você escreveu, pastor Eugênio, você conhece o pastor Eugênio? E ele pegou e arrancou lá o negócio. Mas o que eu fiz? Eu respeitei, só coloquei, ele perguntou, fui falar o que eu fui. Fico complexo não, irmão. Não fico colocando um face lá assim: tem alguém aí da minha família que está falando. Você é mais tolo do que aquela pessoa. Já viu? Eu já vou botar para vocês aqui. 32 anos atrás, quando eu entrei no ministério, eu comecei em Porteirinha, e eu era esse cara doidão, imaturo. Tem gente aqui que está falando de mim. Ai, coitadinho, ô dó. Vamos orar?